Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, dirigentes, professores, professoras, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando mais uma aula, esboçando a lição bíblica dominical, ao qual neste domingo estaremos estudando a lição de número 5, que traz por título Cristo é superior a Arão e a ordem levítica. A nossa leitura bíblica em classe, ela está inserida na carta escrita aos Hebreus, no capítulo de número 4, versículo de número 14 até o versículo de número 16, e logo após o capítulo 5, versículo 1 até o versículo de número 14. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Nosso texto áureo diz a seguinte palavra: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Hebreus capítulo 4, versículo de número 14. A verdade prática diz a seguinte expressão: como Filho de Deus e sumo sacerdote, Jesus intercede eficazmente por sua igreja. Os objetivos dessa lição, ela traz como objetivo geral pontuar o sacerdócio do Senhor Jesus como superior à ordem levítica e que por isso ele teve autoridade para inaugurar uma nova ordem. Os objetivos específicos da nossa lição, ela traz 3 objetivos. O primeiro objetivo é demonstrar biblicamente a natureza da superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo. O segundo objetivo específico é ensinar que o sacerdócio de Cristo foi superior quanto ao serviço. E o terceiro e último objetivo da nossa lição é expressar a importância teológica do sacerdócio do Senhor Jesus. A nossa introdução, podemos falar que no capítulo de número 4, no versículo de número 14 até o versículo 16, o autor introduziu o assunto da doutrina do sacerdócio. E aqui ele comentará com mais detalhes na ordem sacerdotal levítica para contrapor posteriormente com o sacerdócio de Cristo. E que é uma outra ordem superior ao levítico. A ideia do autor, ao detalhar as qualificações exigidas do sacerdócio arônico, tem o propósito de mostrar, em primeiro lugar, que Jesus preencherá esses qualitativos. É bom ter sempre em mente que o autor já havia mostrado Jesus como sendo o Filho de Deus, fato esse que o identifica com a raça humana e o qualificaria para ministrar como sumo sacerdote. O interessante é que no Antigo Testamento havia 3 ofícios que tinham uma relação para com Deus. O primeiro ofício que existia no Antigo Testamento era o ofício de rei, que representava Deus na terra, era uma representação de Deus na terra. O segundo ofício que existia no Antigo Testamento era o ofício de profeta, que era o porta-voz de Deus aqui na terra. E o terceiro e último ofício que o Antigo Testamento nos mostra, era o ofício de sacerdote, que levava o homem até a presença de Deus.
Antes de comentarmos os tópicos da lição, trago uma visão geral da vida de Arão. Primeiro, quem era Arão? Arão, ele era irmão de Moisés. Era o irmão mais velho de Moisés. O que Arão foi? Arão, ele foi o sumo sacerdote de Israel. Ele foi o primeiro sumo sacerdote de Israel. E o que Arão era antes do sacerdócio? Ele era assistente de Moisés durante o êxodo dos israelitas do Egito. Quantos anos ele tinha quando foi chamado para ser assistente de Moisés? Ele tinha 83 anos quando ambos foram confrontaram pela primeira vez a Faraó. Moisés tinha 80 anos e Arão tinha 83 anos. Ele tinha uma irmã chamada de Miriam, em que a Bíblia ela nos mostra que Miriam era dos 3 filhos que existia nessa família, que era justamente Arão, Moisés e Miriam. Miriam era a mais velha. Ela tinha uma diferença de idade entre Moisés e Arão. Entre Moisés ela tinha uma diferença de 11 anos a mais. E a diferença entre Miriam e Arão era de 9 anos. Muito bem. Então, Miriam era a filha mais velha daquele casal, sendo ela a filha mais velha, sendo mais velha do que Arão e sendo mais velha do que Moisés. Arão, ele cometeu algumas falhas, pois ele não era um homem perfeito. Ele cometeu alguns erros em sua vida. Quando Moisés ficou muitos dias no Monte Sinai, e ali passou 40 dias naquele monte, e por demorar a voltar, o povo exigiu um ídolo para seguir. Então Arão, para acalmar o povo, criou um bezerro de ouro. Arão ainda tentou levar o povo a adorar a Deus, mas perdeu o controle e eles se entregaram à idolatria e à devassidão. Você pode conferir isso lá no capítulo de número 32, versículo de número 5 até o versículo de número 6 do livro do Êxodo. E por causa desse pecado que o povo cometeu, a Bíblia nos mostra que 3.000 israelitas foram mortos naquele dia. Em uma outra ocasião, Arão e a sua irmã Miriam criticaram a Moisés por ter se casado com uma mulher estrangeira. Está lá em Números, capítulo de número 12, versículo 1 e versículo de número 2. Eles falaram contra Moisés e Deus ouviu isso e feriu a Miriam com lepra. Então Arão, implorando a Moisés para orar por Miriam, e Deus a curou. Porém, Arão era fiel a Deus e normalmente fazia a coisa certa. Ele intercedia por seu povo diante de Deus e defendia seu irmão diante do povo. Quando Deus matou 2 de seus filhos por causa da sua má conduta, Arão aceitou a justiça de Deus. Então essas foram algumas falhas cometidas por Arão, mas em contrapartida, Arão também ele era fiel a Deus e aceitava claramente a justiça de Deus quando Deus aplicava a sua justiça.
Muito bem. A nossa lição, ela tem alguns tópicos a ser comentado da sala de aula. E nós queremos, dentro deste vídeo, fazer alguns comentários sobre cada tópico. O primeiro tópico da nossa lição, ela traz por título Sacerdócio Superior quanto à qualificação. E o primeiro subponto deste primeiro ponto traz por título por representar melhor os homens diante de Deus. Muito bem. Jesus, por representar melhor os homens diante de Deus, Jesus é o sumo sacerdote perfeito, porque é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Porque ele conheceu nossa vida e pôde nos brindar com a simpatia, misericórdia e poder. Ele trouxe Deus aos homens e pôde levar os homens a Deus. O próprio Antigo Testamento, escrito durante o período do sacerdócio arônico, predizia que sobreviria uma nova aliança, que tornaria obsoleto o antigo pacto, segundo o qual funcionava o sacerdócio arônico. Você pode ver isso em Jeremias capítulo 31, versículo 31 até o versículo de número 34, ao qual ali fala sobre uma nova aliança, um novo concerto que Deus faria para com o seu povo. Muito bem. Os sumos sacerdotes do Velho Testamento, eles ofereciam sangue pelos pecados do povo e eram eles mesmo também pecadores. Eles também eram pecadores. A Bíblia diz que lá em Hebreus, capítulo de número 7, versículo de número 26, até o versículo de número 27, o texto diz assim: é de um sumo sacerdote como esse que precisamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltados acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, eles não têm necessidade de oferecer sacrifício após dia. Primeiro, por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. O escritor aos Hebreus, ele fala aqui que Jesus, como sumo sacerdote perfeito, ele não precisou de, a cada ano, oferecer sacrifício. E ele não precisou oferecer sacrifício por si mesmo, porque ele não tinha pecado, ele não era pecador. Ele ofereceu seu próprio sangue em favor da humanidade, e isso só uma vez. Já os sumos sacerdotes, eles entravam uma vez por ano no lugar santo dos santos, e ali eles ofereciam primeiramente o sacrifício pelos seus próprios pecados, e depois ele oferecia o sacrifício pelo pecado do povo. Então, Jesus, ele é o sacerdote, o sumo sacerdote perfeito. E o sumo sacerdote, ele antes que o sumo sacerdote pudesse fazer intercessão pelo povo no dia da expiação, ele tinha que oferecer um novilho pelos seus próprios pecados. Jesus, contudo, ainda que tentado, era sem pecado nenhum. Hebreus capítulo 2, versículo de número 18, Hebreus capítulo 4, versículo 15, e Hebreus capítulo 7, versículo 26, você pode ver esses versículos que vai mostrar claramente ou aquilo que nós estamos comentando.
Ainda mais, Jesus não fica impedido pela morte em seu serviço como sumo sacerdote. Por que isso acontecia? O que é que acontecia? Os sacerdotes do Velho Testamento, sendo homens, morriam e o serviço de sumo sacerdote era passado ao próximo homem, apontado pelo mandamento da lei de Moisés. Jesus vive para sempre e é assim capaz de continuar com seu serviço sacerdotal tanto tempo quanto for necessário. Até mesmo o local do seu serviço é superior, sendo um tabernáculo celestial. E ao invés de ser um tabernáculo físico, o tabernáculo de Jesus é um tabernáculo celestial. Jesus pôde entrar na presença de Deus sem nenhuma nuvem de incenso para protegê-lo, porque ele não tem pecado. E obviamente que o serviço sacerdotal de Jesus é superior. E outro ponto importantíssimo, Jesus não ofereceu diante de Deus o sangue de um animal. Não, um sacrifício inadequado para o perdão. Em vez disso, ele ofereceu seu próprio sangue, assim tornando-se tanto sacerdote como sacrifício, como próprio sacrifício, né? Ele era sacerdote e o próprio sacrifício. Pelo fato de seu sacrifício ter sido adequado para o perdão dos pecados, precisou ser feito apenas uma vez, em contraste com os sacrifícios do sacerdote do Velho Testamento, que era oferecido anos após anos. Sendo assim, Jesus representa melhor os homens diante de Deus. O segundo subponto da nossa lição diz assim: por compreender melhor a condição humana. Quando Jesus encarnou, Cristo compartilhou da natureza humana de forma plena, corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que em capítulo 26, versículo 12 do livro de Mateus, diz assim: ora, derramando ela este bálsamo sobre o meu corpo, fê-lo a fim de preparar-me para a minha sepultura. Observe que o escritor Mateus, ele fala a expressão que Jesus mencionou, ele diz, ela derramando o bálsamo sobre o meu corpo. Olha que Jesus, ele tinha um corpo. Segundo, João capítulo 12, versículo de número 27, diz assim: agora a minha alma está perturbada e direi eu, Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Observe que Jesus ele fala de alma, a alma dele. Primeiro ele fala do corpo, depois ele fala da alma. Mateus capítulo 27, versículo 50, a Bíblia diz assim: de novo bradou Jesus com grande voz e entregou o seu espírito. Então, Jesus ele compartilhou da natureza humana de forma plena, de corpo, alma e espírito. Ele tinha essa tricotomia, porque o homem é um ser tricotômico. Ele tem corpo, tem alma e tem espírito. Jesus ele compartilhou isso também da natureza humana. Então, especificamente no corpo, ele também padeceu todas as fragilidades humanas. A Bíblia mostra que ele sentiu fome.
A Bíblia mostra que ele sentiu sede. A Bíblia diz que ele teve cansaço físico. A Bíblia diz que ele chorou. A Bíblia diz que ele sorriu. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Então ele teve essas fragilidades também humanas. E por isso, como sacerdote, ele pôde se compadecer das nossas fraquezas e pode socorrer os que são tentados. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, versículo de número 18, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, por socorrer aos que são tentados. Jesus conhece o ser humano de forma plena. Por isso que ele representa bem a humanidade como sumo sacerdote. O terceiro subponto da nossa lição, ainda do primeiro ponto, diz assim: pela posição que exerceu, o sacerdócio superior quanto à qualificação, pela posição que exerceu. Os sacerdotes levíticos não foram escolhidos por homens e nem poderia eximir de suas funções. Foi o próprio Deus quem chamou Arão para ser ele próprio o sumo sacerdote. Não foi Moisés que chamou Arão para ser sumo sacerdote. Foi Deus que o nomeou como o sumo sacerdote. Não só Arão, mas toda a sua descendência para o ofício sacerdotal. Nenhum outro poderia exercer essa função. Apenas a descendência de Arão. Somente aqueles a quem o Senhor chamar. As funções sacerdotais de Cristo envolvem as realidades celestiais, mas a dos descendentes de Arão dizem respeito somente a símbolos terrenais. Nisto a gente pode compreender que não era sumo sacerdote quem quisesse ser, mas aquele a quem o Senhor chamasse. O contexto deixa claro que a palavra honra tem o sentido de cargo, oposição, e esta está relacionada ao ministério sacerdotal ao qual o Senhor delegou a alguém. Ser o ministro do altar era algo extremamente honroso, de grande importância e de muita responsabilidade. Tanto Arão como seus filhos foram escolhidos diretamente por Deus para esse ministério. Jesus, como sumo sacerdote, em tudo foi superior e mais honrado do que Arão, visto pertencer uma ordem sacerdotal superior e haver sido enviado do céu para essa missão de ser um sumo sacerdote superior ao sacerdócio de Arão. Muito bem. Há algumas razões da superioridade da qualificação do sacerdócio, de Cristo. Primeiro, que o sacerdote de Cristo ele representa melhor o ser humano diante de Deus. Segundo, compreende melhor a condição humana e pertence a um sacerdócio superior. O segundo ponto da nossa lição, ela traz por título assim: um sacerdócio superior quanto ao serviço. E o primeiro subponto deste segundo ponto diz assim: pela realeza e o propósito pelo qual viveu. Há várias coisas que o povo judeu, que antecipava a chegada do Messias, esperasse
que ele fosse. Com base em profecias do Antigo Testamento, o Messias seria um hebraico, nascido em Belém, como está na profecia em Miqueias, capítulo 5, versículo número 2. Nasceria de uma virgem, como está em Isaías 7,14. Um profeta semelhante a Moisés, Deuteronômio, capítulo 18, versículo de número 18. Um sacerdote da ordem de Melquisedeque, Salmo 110, verso 4. Um rei, Isaías capítulo 11, versículo 1 até o versículo número 4. O filho de Davi, Mateus 22 e 42, que sofreu antes de entrar em sua própria glória. Isaías 53, está lá escrito sobre as dores do Messias. Jesus, ele realizou cada uma dessas exigências. Cada uma dessas exigências messiânicas, Jesus, ele realizou. O que vemos claramente nas narrativas bíblicas é que os judeus esperavam um Messias libertador político, já que naquele tempo Roma os oprimia. Esperava alguém para restabelecer o seu domínio sobre aquela terra. E o que é que a Bíblia revela? A Bíblia revela que os judeus, que o povo judeu, povo para o qual Jesus se revelou primeiro, não o recebeu como Messias. O apóstolo João enfatiza este fato ao declarar: Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João capítulo 1, versículo de número 11. Desculpe. Pelas Escrituras Sagradas, podemos claramente perceber que os judeus rejeitaram a Jesus. O tão esperado Messias que os profetas do Antigo Testamento anunciaram que estava por vir séculos antes do seu nascimento. Entretanto, se o povo de Israel estivesse atento às profecias a respeito do Messias, certamente eles não o teriam rejeitado. Na verdade, o povo judeu esperava um Messias guerreiro, com grande poder militar e político. Os judeus esperavam um Messias que viria libertá-los do domínio político e social que o Império Romano exercia sobre Israel. Porém, a Bíblia mostra que o Messias viria primeiramente como servo, estabelecendo o reino espiritual. Isaías capítulo 42, versículo 1 ao 7, você depois pode conferir. Por isso é que há 2000 anos, Jesus veio ao mundo para exercer um domínio espiritual e não político. Jesus não veio se rebelar contra o Império Romano, mas veio cumprir a sua missão expiatória. Há um dado momento que Jesus, uma passagem bíblica, não me recordo bem, que Jesus disse que o seu reino não é o reino daqui. Ele estava se referindo ao seu reino espiritual. Mas alguns estavam entendendo, pensavam que Jesus, quando veio implantar o seu reino, estava querendo estabelecer um reino político. Na verdade, não era esse. Jesus estava vindo com a missão de implantar o seu reino espiritual. Muito bem, vamos mais adiante. Os judeus, no tempo de Jesus, esperavam um salvador político e cultural. Esperavam assim.
não um salvador do pecado. Eles não esperavam dessa forma, um salvador do pecado. Não, eles esperavam um salvador político e cultural. Na verdade, o que estes líderes judeus esperavam era um líder que o libertassem do jugo de Roma e estabelecesse Sião como capital do mundo. Eles não conseguiam enxergar como manso e humilde Jesus poderia fazer isso. A Bíblia diz que Jesus disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então eles não enxergavam Jesus dessa forma. Então, sendo Jesus sendo Deus desde a eternidade, tornou-se homem para sofrer a morte e servir como o nosso sumo sacerdote. Como homem, ele estava sujeito a todas as fraquezas e tentações, as quais também somos, a fim de poder pessoalmente se relacionar conosco em nossas dificuldades. Jesus, ele passou por tudo isso. Jesus é o maior do que qualquer outro sacerdote. Por isso ele é chamado do nosso grande sumo sacerdote. Hebreus capítulo 4, versículo de número 14. O que nos dá a coragem de vir ao trono da graça. Nos dá a coragem para isso. Hebreus capítulo 4, versículo de número 16 diz assim: trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. O segundo subponto da nossa lição, ela diz assim: pela vida santa que possuía, um sacerdócio superior quanto ao serviço pela vida santa que possuía. A declaração principal acerca da vida humana de Jesus diz respeito às suas poderosas orações. As duas palavras usadas para isto, orações e súplica, são estreitamente ligadas entre si, mas deixa de haver distinção entre elas. Há uma diferença entre orações e também sobre súplica. A primeira palavra que fala sobre a questão da oração, de orações, é deises, né? Que é a palavra neotestamentária geral para as orações. Mas a última palavra que fala sobre ictéria tem um elemento mais forte de súplica e é derivada da antiga prática de estender um ramo de oliveira como sinal de apelo. Estas são palavras notáveis para descrever a oração do Filho ao Pai, mas demonstram o quão completamente identificado ele está com seu povo. O forte clamor e lágrimas parece ser uma alusão inegável à agonia de Jesus, que ele teve no jardim do Getsêmani, onde suas orações foram acompanhadas por um suor de sangue, revelando assim a intensidade interior da luta pelo qual ele passava. A medicina moderna, eles
dá uma explicação a respeito do porquê Jesus ter, lá no Getsemane, na sua oração, ele ter suado gotas de sangue. Eles dizem que quando a pessoa está num estado de grande e profunda aflição, de grande agonia, os poros sudoríficos, eles começam a gotejar. Em vez de sair suor, sai sangue. E eles chamam esse fenômeno de hermatidose, né? É quando os poros se dilatam, aí mistura-se suor com sangue. E foi o que Jesus sentiu lá no Getsemane. Ele sentiu uma agonia tão profunda, mas tão profunda, que ele suou gotas de sangue. Gotas de sangue. Muito bem, então, lá, orações e súplicas intensas. E os relatos do Evangelho mencionam as lágrimas, mas estas não estariam de forma de harmonia nos relatos. Não estão. Aquele que podia chorar ao lado do túmulo de Lázaro não estaria longe de poder expressar-se de modo semelhante noutras ocasiões de profunda emoção. Embora as lágrimas geralmente sejam consideradas um sinal de fraqueza, não deixa de ter propriedade curativa. Nosso sumo sacerdote não estava tão alto acima de nós que as lágrimas estivessem distante dele, nas ocasiões em que sua mente estava cruelmente aflita. Não. Como sumo sacerdote, Jesus, como já foi mencionado, ele tinha as mesmas limitações que nós tínhamos como homem, porque ele foi 100% Deus e 100% homem. Ele também não estava isento de chorar, mas a sua mente, estava cruelmente aflita. Não estava isento disso. Em Hebreus capítulo 5, versículo 1, o autor demonstra que o sumo sacerdote, nosso sumo sacerdote, mesmo provido de uma linhagem especial, encarnou-se, tornando-se em forma de homem, e como nós vemos nos evangelhos, que Jesus ele tomou a forma de homem. João no capítulo 1, versículo de número 14, diz que o verbo se fez carne. Aleluia. Em Apocalipse 19, 13 também fala sobre isso. No versículo 7, as escrituras diz que Jesus clamou a Deus com lágrimas, orações e súplica ao que podia livrar da morte. Em João 11, 35, está escrito que Jesus chorou, mas aquela não foi a única vez, como atesta o versículo 7. E por isso que Jesus entende de lágrima. Jesus entende de lágrima. E um dia, com Deus, a Bíblia diz que ele enxugará dos olhos, dos nossos olhos, toda a lágrima. Apocalipse capítulo 17, versículo 14. E Apocalipse 21, 24. Você está chorando hoje, mas o meu Jesus, que é o teu Jesus, ele entende de lágrima. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ele vem ao amanhecer. Logo, logo, essas lágrimas serão enxugadas em nome de Jesus. O segundo ponto da lição, ao qual ainda nós estamos, em especial o terceiro subponto, fala da sua submissão que demonstrou. Pela submissão
que demonstrou. Jesus viveu uma vida de submissão a Deus, aos pais e às leis da época. Exemplos da sua submissão estão escritos na Bíblia. Primeiro, a Bíblia diz que Jesus ele ia com todo, aliás, ele todos os anos ia para Jerusalém com seus pais, justamente na época da Páscoa. Ele era submisso aos seus pais. Ele como sacerdote, o sumo sacerdote, ele demonstrou submissão. A Bíblia também nos mostra que ele foi submissão cumprindo as leis políticas da época, né? A Bíblia diz que ele pagou tributo, quando uma certa vez no capítulo de número 22 de Mateus, versículo de número 15 até o versículo 21, alguém pergunta a ele a respeito dos tributos, aí ele pede uma moeda e pergunta de quem é a imagem de que está nesta moeda. E alguém diz, é de César. E ele diz, dá a César o que é de César. Ou seja, ele estava dizendo, se é para pagar tributos, se é para pagar os impostos, se é para ter uma convivência, se submeter à vida social, pague os tributos. Então Jesus, ele foi submisso às leis políticas da época. Jesus, ele também se submeteu à vontade do Pai. Lá no Getsêmani, quando ele estava numa intensa oração, aflito, naquela agonia, ele disse, Pai, passa de mim este cálice, mas, se for possível, mas que seja feita a tua vontade. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo assim, eu sou submisso a ti, Senhor. Eu sou submisso a ti, meu Pai. Jesus, ele foi submisso. A Bíblia diz que, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo de número 2, versículo 5 em diante, diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Foi submisso em tudo. Então Jesus, ele representa claramente um sacerdócio superior quanto ao serviço pela submissão que ele mostrou. Ele foi obediente em tudo. E as escrituras nos mostram claramente que ele, mesmo sendo cheio de sabedoria, pois ele progredia claramente, que a Bíblia diz que o menino crescia em graça e sabedoria, mas ele continuou sendo humilde e submisso tanto a Deus, aos seus pais e também às leis políticas. Terceiro ponto da nossa lição diz assim, um sacerdócio superior quanto à importância teológica. O primeiro subponto diz assim, uma doutrina transcendente. As verdades concernentes ao sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, requerem exposição muito detalhada. Tais verdades são alimentos sólidos, que só pode ser compreendido ou dirigido ou digerido pelos que já estão espiritualmente maduros. O assunto inteiro, portanto, era difícil de ser esclarecido para aqueles leitores particulares, visto que, embora já fossem cristãos há bastante tempo, se tinham tornado relaxados e atrasados em suas respostas à palavra dada por Deus. Note que os termos tardio em ouvir
em ouvir, no capítulo número 5, versículo 11, e indolência, no capítulo 6, versículo 12 do livro dos Hebreus, os oráculos de Deus, no capítulo 5, versículo 12, provavelmente são palavras que, neste contexto, significa o Evangelho, cujos rudimentos são indicados em Hebreus capítulo 6, versículo 1 ao 2. E essa mensagem e as escrituras do Antigo Testamento são assim reputados ambos como declarações proferidas por Deus. Note o detalhado contraste entre dois tipos, adultos e bebê, suas respectivas condições, faculdades exercitadas e inexperientes, e suas respectivas dietas, alimento sólido e leite. Ou seja, quando se refere a uma doutrina transcendente, não são todos que já são adultos espiritualmente. Nem todos conseguem compreender alguns pontos das Escrituras, e por conta de não compreender, muitas vezes terminam se embriagando, terminam achando que a Bíblia tem algumas contradições, quando na verdade a Bíblia não tem contradição nenhuma, mas por conta de ainda ser bebês espirituais, precisam apenas tomar leites. Mas depois que começam a se tornar adultos espirituais, começam a comer um alimento mais sólido. O segundo subponto, do terceiro subponto, fala uma doutrina essencial. Em Hebreus capítulo 5, versículo 13 ao 14, o autor usa a metáfora para explicar a fraqueza de fé dos seus leitores, bem como o desinteresse deles em buscarem a maturidade espiritual. O cenário aqui é o mesmo nos nossos dias. Nossas igrejas são um misto de graus de maturidade. O crente que não busca desenvolver seus talentos na obra de Deus vai sempre depender dos outros, como se fossem crianças recém-nascidas, e nunca vai alcançar o pleno amadurecimento na fé. O cristão de leite é aquele que é inexperiente na palavra da justiça. Expressão esta que merece comentário. Em primeiro lugar, a palavra inexperiente, apeiro, significa literalmente não aprovados. E daí, inexperiente sugere a falta de perícia. Estava ligada à falta de prática. É uma situação distinta de um estado de completa ignorância. As coisas de Deus exigem algo mais do que um mero conhecimento casual. O escritor não hesita em colocar seus leitores à categoria do leite. Nunca chegaram a desenvolver habilidades necessárias. A ideia da maturidade está ligada com a perfeição, embora certamente não esteja identificada como ela, a não ser no caso de Cristo. A maturidade aqui é vista como um desenvolvimento desejável a partir da infância espiritual. Esta é a ideia familiar nas epístolas paulinas. Você pode conferir isso em Efésios capítulo 4, versículo de número 13. Eu quero concluir dizendo que o final do capítulo 4 de Hebreus, se todo o capítulo 5 trazem aspectos relevantes sobre o sistema sacerdotal nos dias bíblicos, vimos que o autor apresentou primeiramente as qualificações que eram exigidas para o sacerdote
e depois ele as constratou com o sumo sacerdote perfeito, que é Jesus. O Filho de Deus viveu toda a nossa condição humana e, como sacerdote perfeito, está habilitado para interceder por nós. Esta é uma doutrina que todos devemos conhecer muito bem. Amados, que você possa ter uma boa aula no próximo domingo sobre este assunto. Que os professores e professoras na sala de aula possam desenvolver um bom ensino a respeito deste assunto da lição de número 5, que fala que Jesus é superior a Arão, né? E a ordem levítica. Que tenha uma boa aula, que Deus continue vos abençoando. Até a próxima semana, onde estaremos abordando a lição de número 6. Que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus.